retórica portuguesa e a presença holandesa. Um breve resumo. Nas terras americanas, inicialmente os mercadores portugueses exploraram o pau-brasil, obtido mediante o escambo com os tupiniquim. Os franceses também praticavam o escambo do pau-brasil no litoral brasileiro. No mesmo período, o comércio português com o Oriente entrou em crise. Dom João III decidiu então iniciar a colonização do Brasil e em 1530 enviou para cá uma expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza, que fundou São Vicente em 1532, a primeira vila do Brasil, e ergueu o primeiro engenho destinado à produção de açúcar. Para dar continuidade à colonização, o governo português dividiu o território colonial em 15 capitanias hereditárias. Em pouco tempo, porém, o sistema de capitanias deu sinais de crise, excetuando-se Pernambuco, Bahia e São Vicente, que progrediram embaladas pela produção de açúcar. Diante do fracasso da maioria das capitanias, o rei de Portugal decidiu aumentar seu controle sobre o Brasil, criando, em 1548, um sistema centralizado, o governo geral. Para o cargo de primeiro governador do Brasil, nomeou Tomé de Souza. Ele chegou à Bahia em 1549 e deu início à construção da cidade de São Salvador, a primeira capital do Brasil. Com ele vieram os jesuítas, uma das ordens religiosas católicas mais atuantes na educação e catequização de indígenas na colônia. Duarte da Costa, o segundo governador do Brasil, veio com missão de solidificar o domínio português. No seu governo, os franceses invadiram a Baía da Guanabara, onde fundaram uma colônia chamada França Antártida, em 1555. Lá, com a ajuda de indígenas inimigos dos portugueses, conseguiram permanecer por 12 anos. O terceiro governador, Mendes Sá, empenhou-se na tarefa de reprimir vários grupos indígenas e expulsar os franceses. Em 1621, com o objetivo de melhorar a defesa e a administração do território colonial, o governo português o dividiu em duas áreas administrativas: Estado do Maranhão, que passaria a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão, e Estado do Brasil. Com o avanço da colonização, foram criados nas principais vilas e cidades órgãos locais de administração, as câmaras municipais. Geralmente, os vereadores dessas câmaras eram grandes proprietários de terras, mas havia também comerciante entre seus membros. O produto escolhido para dar início à colonização foi o açúcar de cana, especiaria de elevado valor na Europa. A mão de obra inicialmente utilizada foi a dos índios escravizados. Na passagem do século XVI para o XVII, os senhores de engenho começaram a substituir os indígenas por africanos escravizados. A lavoura canavieira foi o principal setor da economia colonial. Outros gêneros também eram produzidos, como fumo, aguardente, carne, couro, farinha, algodão, cacau e anil. Eles serviam tanto à exportação quanto ao mercado interno colonial. A sociedade colonial açucareira era relativamente complexa. Os senhores de engenho eram livres e brancos. Os que trabalhavam nos canaviais geralmente eram negros, quase sempre africanos, mas entre os técnicos e os artesãos havia indivíduos livres, escravos brancos, mestiços ou negros. As maiores fortunas no Brasil colonial estavam nas mãos dos comerciantes de escravos, de produtos europeus e de produtos locais. Muitos engenhos empregavam assalariados. No século XVII, os holandeses invadiram o Nordeste açucareiro por duas vezes. Em 1580, o rei espanhol Felipe II ordenou que seus soldados invadissem Portugal e o anexou aos seus domínios. O controle da Espanha sobre Portugal e suas colônias ficou conhecido como União das Coroas Ibéricas e durou até 1640. Durante esse período, os adversários da Espanha tornaram-se também adversários de Portugal. Nesse contexto, os holandeses invadiram o Brasil. A primeira invasão dos holandeses ocorreu na Bahia em 1624. Para auxiliar a luta contra os holandeses, o governo espanhol enviou a Salvador uma esquadra com mais de 12 mil homens. Pressionados, os holandeses se retiraram da Bahia. Em 1630, navios e canhões holandeses voltaram ao Nordeste, dessa vez para invadir Pernambuco.
o maior produtor mundial de açúcar na época. Os holandeses conquistaram Olinda e Recife com relativa facilidade. Foi enviado para administrar o Brasil holandês, em 1637, o conde Maurício de Nassau, que adotou uma política baseada em empréstimos aos senhores de engenho, de tolerância religiosa e melhoramentos em Recife. Atacados por terra e por mar, os holandeses se retiraram em 1654. Forçados a deixar o Nordeste brasileiro, levaram para as Antilhas as técnicas de produção do açúcar. Em pouco tempo, o açúcar antilhano passou a disputar com o açúcar brasileiro. Na segunda metade do século XVII, com a queda dos preços do açúcar brasileiro na Europa, os senhores de engenho de Olinda contraíram dívidas com os comerciantes de Recife. Assim, esses comerciantes, chamados na época pejorativamente de mascates, foram enriquecendo, enquanto os senhores de engenho se endividavam. Daí nasceu uma forte rivalidade. Foi a origem da Guerra dos Mascates, que durou de 1710 a 1711. O governo português interveio contra os senhores de engenho, mandou os soldados reprimirem os olindenses e enviou um novo governo. Recife foi confirmada como vila independente.